professor aqui da casa, ministra da disciplina de gestão de operações, e o professor Fernando Rugitz, que está dando classes nesse ano, já sempre deu macro 1, ele também já deu macro 4 aqui na faculdade. Acho que é isso, eu vou passar para vocês. A gente tem um modelo de 15 minutos, se quiser fazer 15 minutos, sintam-se bem à vontade. E depois a gente abre a pergunta, se der tempo, das 10 horas. Acho que é isso. Oi, então, bom dia a todas e todos que estão aqui. E, bom, eu vou falar a minha especialidade, né, aqui, falar um pouco sobre... Eu trabalho com gestão de inovação. Já desde o mestrado, né, eu vim trabalhando com essa discussão sobre gestão, sobre inovação. Eu sempre tive muito a ótica de dentro das empresas, né, de como que as empresas viabilizam projetos de inovação. E o que a minha experiência, né, e o que a gente estuda, trouxe em relação a isso, é que não existe inovação, desenvolvimento, mas aí pensando em nível de país, né, não existe desenvolvimento sem inovação. Os países que conseguiram, né, ter um patamar de vida melhor da sua população são os países que investiram em inovação. E não existe inovação bem-sucedida sem o apoio do Estado. Tem o que a gente fala que é a tripla hélice, que é a combinação entre um Estado que incentiva a inovação, empresas que têm incentivos e que têm apetite por risco, por inovação, e as universidades e os centros de pesquisa que têm que promover a formação, né, de pesquisadores, de gestores, de engenheiros, de filósofos, psicólogos, enfim, de todo que cria e gera e dispersa conhecimento entre a sociedade. Então é esse sistema que ajuda a formar um país desenvolvido, que ajuda a melhorar as condições de vida da população como um todo e a resolver os grandes problemas, né, que afligem aí o mundo hoje. Então essa falácia de que, olha, o setor privado vai resolver tudo sozinho, não funciona. Em inovação não funciona. Dizer que dinheiro para pesquisa, para inovação pode ser cortado, é despesa, é supérfluo, não funciona. Então, para a gente conseguir ter um sistema robusto, a gente tem que ter essas três partes funcionando em harmonia. Então, por isso que é inconcebível, nós estamos na segunda década do século XXI, e a gente ter que convencer o governo de que a gente precisa ter universidade, que a gente precisa ter formação de recursos humanos de qualidade. Eu acho que a gente pode discutir, uma outra discussão, o modelo de financiamento de universidade. Eu acho que isso é algo que não é ponto pacífico, assim, dá para se discutir muito isso. Mas, por outro lado, dizer que isso é irrelevante é um absurdo, assim, tamanho, para mim, tipo dizer que a Terra é plana. Se bem que a galera está falando isso também. Né? E é isso que eu gostaria de provocá-los, assim, a ver, é dizer que não existe um sistema de inovação sem essas três partes funcionando em harmonia. Então, ter recursos humanos, né, nós aqui, vocês, que vão ser os futuros gestores, economistas, contabilistas aí trabalhando, é fundamental. Ter pesquisadores aqui dentro da academia é fundamental. E a gente só gera o conhecimento transformador para a sociedade, que hoje a grande discussão em pesquisa é o quanto que o conhecimento que a gente gera transforma, impacta a sociedade positivamente, né? Também a gente só consegue fazer isso tendo investimento, tendo condições de atrair os talentos aqui para fazer a carreira acadêmica. E, infelizmente, essas condições estão em risco. Eu oriento um aluno lá da Poli que perdeu a bolsa dele. E a condição era, ele ia sair do emprego para pegar a bolsa para se dedicar ao doutorado. Agora ele não vai poder sair do emprego. Então, muito provavelmente, não sei se ele vai ter condições de bancar sozinho o doutorado. Eu tenho um aluno de mestrado, que por sorte ele tem condições financeiras para tal, mas ele está bancando a pesquisa dele. Ele pagou passagem para ir visitar a empresa, por sorte ele tem condições, mas se eu
é um ponto fora da curva. Eu mesma, assim, pessoalmente fui afetada por esses cortes todos. Eu recebi, no final do ano passado, vários professores aqui aplicaram e conseguiram o edital universal do CNPq. Eu lembro que eu tinha pedido, acho que 50 e poucos mil reais. A gente sempre põe uma gordura, o máximo era 60 mil, né? A gente sempre pede próximo do máximo, porque sabem que dá uma metade, né? Mas eu ganhei 7 mil no 60. E já fiquei feliz, porque pelo menos ser selecionado um projeto do CNPq já é um baita atestado, já ajuda a gente aqui, inclusive internamente, a conseguir mais recursos, enfim. Aí, desses 7 mil, me liberaram R$ 1.200. Ou seja, eu tenho que fazer uma pesquisa que eu orcei, sendo bem sincera, com 40 mil reais eu conseguiria fazer a pesquisa num nível bacana. Ou seja, entrevistando várias empresas, viajando, vendo outras cidades, conseguindo fazer intercâmbio com um pesquisador de fora, que é um parceiro que eu tenho junto. Agora, eu estou na dependência de ver se eu consigo o recurso desse parceiro lá na Inglaterra, junto com a FAPESP, para completar meu projeto. Senão ele vai ficar manco. E para quem acha, né, que tipo de problema a gente discute aqui, por exemplo, a minha área, o meu projeto é sobre inovações para mobilidade e sustentabilidade. Esse aí específico, eu estou trabalhando com questão de reaproveitamento de resíduos, de reciclagem, de economia circular. Então, é pesquisa também que, não vou dizer que ela vai ganhar um prêmio Nobel, mas, gente, é um passo para a gente construir melhores políticas públicas, melhores práticas dentro das empresas. E é isso que, infelizmente, a gente tem que agora voltar 10 casas para trás e tentar convencer a sociedade de que isso é importante. É isso que me deixa mais, assim, até um pouco desalentada, né? Mas ver vocês aqui, eu acho que conversar, construir esse diálogo com vocês, eu acho que já é um passo para a gente melhorar esse espírito geral aí na população. E estou aberta a responder perguntas. Vou passar a palavra ao professor Fernando, então. Bom, gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. A gente está vivendo uma hora muito grave no país e eu acho que a nossa capacidade enquanto sociedade de resistir ao que virá vai depender muito disso que vocês estão fazendo, que os outros centros acadêmicos estão fazendo, que os estudantes secundaristas estão fazendo, que os professores da rede pública e privada de ensino médio, de ensino fundamental estão fazendo. É esse tipo de mobilização, de organização, de resistência, de construir um diálogo mais amplo com a sociedade para mostrar que é possível construção democrática dialogada, para mostrar que é possível conversar mais amplamente com a sociedade como um todo sobre o que nós, enquanto sociedade, queremos ser, que vai ser decisivo para mostrar, para voltar a legitimar a política e a democracia como espaços de convivência, de aceitação de todas as formas de vida, de diversidade e assim por diante, que é isso que está em risco, em última instância, no Brasil e não só nesse momento. A gente está falando aqui especificamente sobre a crise da educação, né? Hoje o Dia Nacional em Defesa da Educação, mas a educação, de certa maneira, é uma das primeiras vítimas mais concretas da crise da democracia que a gente está vivendo. E a gente tem que ter muita clareza desse vínculo para saber reconhecer com precisão nossos obstáculos, os perigos adiante, para saber enfrentá-los da forma mais inteligente possível. Então, de novo, parabenizar vocês pela organização, agradecer por ter a oportunidade de participar aqui e espero ver todos aqueles que puderem hoje estarem lá, encontrá-los à tarde na Paulista.
Eu acho que a gente está num momento que esse tipo de mobilização tende a ser mais ampla do que em geral. Inclusive, eu queria começar aqui os comentários que eu vou fazer para vocês, mencionando a nota do CRUESP, a nota dos Conselhos de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, né, os Conselhos de Reitores da USP, da Unesp e da Unicamp, soltada nos últimos dias, em que eles destacam, cito, abre aspas, a importância de a comunidade universitária debater as questões relativas aos complexos problemas de educação, ciência e tecnologia no Brasil e suas consequências para o desenvolvimento do país. Então a gente tem algo que é bastante incomum, que são o próprio Conselho de Reitores, a respeito do dia 15, das manifestações previstas para o dia 15, pedindo para a gente fazer exatamente o que a gente está fazendo. Então a gente está, de certa maneira, seguindo a orientação dos nossos reitores e debatendo os problemas complexos da educação no país. A nota do CRUESP e, pelo que eu tenho ouvido falar, a difusão das paralisações dos estudantes em tudo que é unidade da universidade, em todas as unidades, em todos os cursos, mostra que a gente está num momento de ampliação do movimento bastante incomum. E acho que isso é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada de forma alguma. Tem que ser pensada tática e estrategicamente da melhor forma possível para manter essa unidade, até porque o desafio, depois eu vou falar disso com mais detalhe, o desafio é muito difícil. É muito provável, se eu posso começar numa nota pessimista para depois a gente tentar ver as saídas possíveis, é muito provável que, se hoje os protestos no Brasil inteiro forem muito grandes, que esses protestos muito grandes sejam capitalizados pelas alas mais autoritárias do governo nas suas bases mais radicais. Né? A gente tem visto esse tipo de tática. Não é evidente que um protesto muito grande vai forçá-los imediatamente a recuar. Pelo contrário, tem um caso que eu sempre menciono, que acho que é muito sintomático da tática desse governo, que apesar de não ser desse governo, que é um debate sobre a primeira medida do governo Trump, de aquele decreto que proibia a imigração de um conjunto de 6, 7 países para os Estados Unidos, a entrada de pessoas de 6, 7 países para os Estados Unidos no comecinho do governo Trump, foi uma das principais medidas sugeridas pelo Steve Bannon, né, o então assessor da presidência nos Estados Unidos. E uma das decisões que foram muito sintomáticas dessa estratégia naquele momento foi a decisão estimulada pelo Bannon, de que essa medida fosse adotada na sexta-feira para garantir que a sua repercussão ocorresse no fim de semana e houvesse protestos. A estratégia, ao contrário de, em geral, as medidas, digamos, impopulares serem feitas ao apagar das luzes, nas férias, no momento em que não há repercussão, a estratégia deliberada foi fazer a medida num momento que favorecesse protestos contrários, justamente para que esses protestos contrários pudessem ser levados pela extrema-direita para suas bases mais radicalizadas, para mostrar que estavam fazendo o serviço, estavam atacando os interesses que tinham prometido atacar e estavam enfrentando os desafios que eles tinham se proposto na campanha. O que aconteceu, por exemplo, na sequência dos incríveis e muito importantes protestos do Ele Não, o ano passado na eleição, de certa forma um rebatimento local dessa tática mais geral da extrema-direita hoje no mundo. Eles aproveitaram protestos muito significativos e muito importantes para gerar uma onda de fake news e de distorção do significado do protesto, para justamente capitalizar nas suas bases. O que significa que, por mais fortes que sejamos hoje, por mais organizados, por mais mobilizados que sejamos hoje, é possível que no curto prazo, antes de haver recuo, vai haver radicalização e vai haver utilização da nossa mobilização para fortalecer o discurso das bases mais radicalizadas da extrema-direita. O que significa que a gente tem uma caminhada de longo prazo. A gente precisa ser muito altivo, muito organizado, muito forte para ir construindo e ampliando esse movimento, luta após luta, paralisação após paralisação, debate após debate, para que
a gente volte a se tornar uma maioria significativa nesse país e consiga reverter de forma mais definitiva os rumos em que esse país está levando. Ainda que eu comece com essa nota, digamos, pessimista, eu tenho muita convicção que esses setores mais radicalizados, setores que de fato se mobilizam muito pelas pautas ultraconservadoras do governo, que se mobilizam muito pelas críticas à diversidade e pelas políticas mais obscurantistas em relação à educação, são uma minoria. Não são os 55 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro no ano passado de forma nenhuma. Tanto que o derretimento muito rápido da sua popularidade nos primeiros anos, inédito do ponto de vista da sua velocidade, que foi captado pelas pesquisas de aprovação do governo, em certa medida mostram isso. Aquela maioria foi uma maioria de ocasião, com vários determinantes que a gente poderia discutir em mais detalhe, mas essa base radicalizada, muito conservadora, é uma minoria. Ela não é a maioria da sociedade brasileira e ela não tem condições de impor a sua agenda retrógrada para a maioria da sociedade brasileira. Essa popularidade tende a cair mais e a gente precisa estar pronto para ir construindo uma maioria para um projeto de país tão difícil de construir, um projeto de um país mais igual, mais livre, mais diverso e mais tolerante. Deixa eu falar um pouco de educação, né, que é disso que a gente está aqui. Esse é o ponto da nossa conversa de hoje. É muito fácil apontar as atrocidades dos últimos declarações, tanto do presidente quanto do ministro da Educação. A gente está num momento em que, acho que justamente a ampliação desse movimento, a nota do CRUESP, a paralisação dos cursos, de certa maneira reflete o grau de barbaridade, de insanidade que tem sido veiculado pelos canais oficiais do Planalto. Mas eu acho que é importante começar dando um passo atrás e lembrando que, de certa forma, o desmonte do sistema educacional que a gente está vivendo no país hoje é algo que já foi contratado em dezembro de 2016, quando a gente aprovou a emenda constitucional do teto dos gastos. Isso a gente vem falando há muito tempo, desde o debate em torno do que corretamente os movimentos sociais naquela época chamavam de PEC do fim do mundo. A gente vem falando há muito tempo que aquela medida seria desastrosa para a sociedade brasileira como um todo, para vários setores e várias políticas públicas, mas para a educação em especial. Inclusive, um ponto que às vezes não é suficientemente destacado é que a emenda constitucional foi aprovada na forma de uma proposta de emenda constitucional, na forma de uma PEC, especificamente por causa da educação e da saúde. Eles não precisavam constitucionalizar o congelamento em termos reais dos gastos que eles fizeram em 2016, não precisava ter sido constitucional, a não ser porque esse congelamento só era viável da forma como foi proposta se eles desvinculassem os limites mínimos de investimento em educação e saúde. Então a PEC do teto foi necessariamente uma PEC, teve que ser PEC, teve que precisar de maioria qualificada para ser aprovada, porque precisava mexer na Constituição. Precisava mexer na Constituição em dois pontos específicos: a vinculação de verbos para a educação e para a saúde. Isso é muito importante ser lembrado. Qual que é a decisão da emenda constitucional do teto para a educação? Eles falam, não, mas a gente não reduziu, a gente criou um piso. Criou um piso em termos reais para os gastos com educação e saúde, congelado no patamar, em termos reais, no patamar de 2016 ou 2017, acho que não sei, teve uma mudança ali no final, não sei se é 16 ou 17. O que significa, gente, e a gente aqui é economista, a gente tem condição de entender o significado disso muito concretamente. O que significa que se eventualmente, se porventura, houver crescimento econômico novamente nesse país, o que não está nada garantido e que não está parecendo que haverá, mas quando houver crescimento econômico de novo nesse país, o percentual do gasto em educação em
percentual do PIB vai cair ano após ano em proporção ao crescimento econômico. Ou seja, se a gente tiver um período de 10, 15, 20 anos de crescimento, digamos, na média bem modesta do nosso passado recente, de 2, 3% ao ano, ao final desse período, o percentual gasto com educação, o gasto de educação em percentual do PIB vai ser mínimo, vai ter sido reduzido a um valor irrisório. É isso que foi contratado em 2016. Isso já estava dado. A barbaridade do sequestro de bolsas da CAPES, realizado na semana passada, que não tem, eu estava até discutindo isso com alguns alunos meus de clássicos no intervalo, que até vários estão aqui. Alguém falou, mas o Brasil tem um gasto público muito elevado e gasta muito mal. Eu acho que não há dúvida nenhuma que haja problemas na qualidade do gasto público no Brasil. Sem dúvida que daria para melhorar a qualidade do gasto público em um monte de áreas. Quanto ao tamanho do governo no Brasil, acho que o debate é um debate mais complexo. A correlação muito fácil que se costuma supor entre tamanho do Estado e nível de renda e riqueza não se sustenta empiricamente. Tem país rico com governo grande, tem país pobre com governo grande, tem país rico com governo pequeno, tem país pobre com governo pequeno. A gente decidiu, enquanto sociedade, democraticamente, em 88, universalizar a saúde, a gente decidiu criar um sistema de assistência social generoso, a gente decidiu criar um sistema educacional predominantemente público e assim por diante. E isso impõe, isso é uma estratégia, isso é um modelo de sociedade que a gente decidiu enquanto sociedade, democraticamente, e isso impõe um governo relativamente grande, maior do que, muitas vezes fala, muito maior do que os países de renda per capita similar ao Brasil, mas países que não decidiram, por exemplo, universalizar a saúde. A gente tem um sistema nacional de saúde que é modelado à luz dos melhores sistemas de saúde no mundo, com todos os seus problemas e com todos os seus limites. Está em construção no país um sistema de alto nível. A gente decidiu isso. Se vocês quiserem ir para um modelo, se a sociedade quiser ir para um modelo de saúde privada apenas, daí a gente vai ter um governo menor. Mas não se trata disso. A questão é, se a questão é melhorar a qualidade do gasto público no Brasil, o sequestro de bolsas feito pela CAPES na semana passada é uma tragédia. Não tem critério nenhum. Tirou a bolsa de todo mundo, de todos os programas, programa nota 7, 6, 3, 4, todos os níveis de avaliação, um monte de bolsa que já estava alocada por pessoas que já tinham sido aprovadas em processos seletivos e que não tinha sido simplesmente implementado, estava na transição entre alunos que tinham terminado o mestrado, o doutorado e outros que estavam ingressando. Ou seja, é de um desperdício de dinheiro público, de jogar fora um monte de seleção, de jogar fora um monte de planejamento, de jogar fora um monte de pesquisa em andamento, brutal. Mas note, o meu ponto é o seguinte: essa redução brutal de recursos da CAPES, do CNPq, do Ministério da Educação, não é uma loucura de ocasião de vai entrar o Bolsonaro. É uma coisa que está contratada desde 2016, é uma coisa que foi constitucionalizada em 2016 e que a gente não tem alternativa para resistir a esse desmonte, a não ser enfrentando o problema estrutural real, que é esse congelamento dos gastos públicos. Isso é muito fundamental que a gente tenha clareza. E note, vocês podem falar, mas não tinha jeito. Agora mesmo eu vim para cá ouvindo rádio, tá falando assim, o país quebrou, não tem mais dinheiro para pagar as suas contas, e assim por diante. Essa estratégia, vamos dizer, depois a gente pode discutir as causas da fragilidade fiscal que começaram a emergir no Brasil. Já estou falando muito, vou parar. Que começaram a emergir no Brasil no final de 2013, 2014, vamos dizer assim. Mas seja como for, aquele inédito déficit primário, inédito em certa medida, porque a gente estava vivendo mais de uma década de superávit primário sistemático, mas aquele inédito déficit primário que começa a aparecer ali na passagem de 2014 para 2015, foi enfrentado da pior forma possível, e os dados não nos deixam enganar sobre isso. Em 2015, note, em 2015 a gente já
opta pelo caminho da austeridade de forma incontroversa. A queda dos investimentos públicos em 2015, com a nomeação do Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, é brutal. Os investimentos públicos caem quase 30%, e você pode discutir que, evidentemente, a crise econômica que a gente começou a sentir na pele em 2015 não é fruto exclusivamente da política fiscal, mas é predominantemente da política fiscal. Isso é incontroverso. Essa queda do investimento público de 30% em 2015 fez o PIB, cujas expectativas de crescimento no começo do ano era de meio ponto percentual, despencar mais de 3 pontos percentuais. Daí alguém poderia falar, não, mas o problema era a convulsão política, aquele governo que não dava para confiar, quando ele fosse substituído, pautas bombas e tudo mais, quando ele for substituído, tudo vai dar certo. Bom, 2016 ele foi substituído, né? Ele foi substituído já em abril, provisoriamente Temer assume o governo, no segundo semestre é confirmado, desde abril, maio, ele já coloca no Ministério da Fazenda o seu Dream Team. O Dream Team reforça a aposta na austeridade. A culminação dessa aposta é justamente em dezembro, a aprovação da emenda constitucional do teto. E o que acontece com o crescimento do PIB nesse ano? Despenca mais 3. E note, vão falar, é problema da confiança. De novo, no rádio, agora eu chegando aqui, estavam falando que o PIB está indo mal no Brasil por problema de confiança. Se vocês olharem os índices de confiança do comércio, da indústria, dos consumidores, no dia seguinte, nos 3 meses seguintes, a votação na Câmara, ainda antes do Senado, a votação na Câmara do impeachment da presidenta Dilma, o que vocês vão ver é que todos esses índices de confiança começaram a subir estrondosamente. O efeito da substituição da Dilma pelo Temer nos índices de confiança foi muito sentido. Eles chegaram a um patamar inédito que não se via desde 2013. Cresceram estrondosamente em 3 meses. Do ponto de vista da economia real, nada. Esses índices de confiança se descolam, tem efeitos na Bolsa de nas bolsas de valores, um monte de gente ganha dinheiro, mas do ponto de vista das decisões de investimento, de comprar máquina e equipamento, de empregar gente, de gastar, não aconteceu nada. O desemprego continuou explodindo até 12%, a economia caiu 3% e os índices de confiança voltaram a cair. Daí falaram assim, bom, mas tudo bem, o Temer não teve tempo de executar suas políticas econômicas ainda em 2016, tinha insegurança, 2017 ele teria tempo de fazer isso com mais calma. O que aconteceu? Nada de novo, o desemprego não cai de 12%, a economia começa a andar de lado, também tinha caído 10%, em algum momento ela para de cair, mas ela começa a crescer 1 ponto percentual, e a mesma coisa o ano passado. Isso está acontecendo, gente, ano após ano. Vocês podem falar, não, tudo bem, mas não tinha jeito, o governo estava quebrado, a situação fiscal era incontornável. Olha o que aconteceu com as contas públicas, o nosso endividamento aumentou, o resultado primário piorou estrondosamente em 2015 e 2016, em vez de melhorar, o que se convencionou chamar de austericídio, né? Porque o que acontece é o quê? Você corta gasto do governo, derruba a economia, ao derrubar a economia, derruba a arrecadação cai mais rápido do que a sua capacidade de cortar gasto. A arrecadação caindo mais rápido do que a sua capacidade de cortar gasto, piora a situação fiscal. Daí você fala, opa, corta mais gasto, derruba mais economia, e você fica tal qual cachorro correndo atrás do rabo, sem nenhuma chance de resolver o problema das contas públicas, explodindo o desemprego e derrubando a economia. É dramático, gente. A gente é economista, a gente sabe, é dramático pensar que a gente vive hoje num país que é 10% mais pobre do que o país que existia em 2014. É 10%, é muita coisa, não é de se desprezar. E note, vou terminar falando o seguinte, essa aposta na austeridade, eu venho insistindo isso há um tempo, mas agora eu recebi um reforço de um economista insuspeito para o argumento que eu venho fazendo. Não sei se vocês leram o texto que o André Lara Rezende escreveu ontem no Valor. Essa aposta na austeridade, não só no Brasil, mundo afora, tem sido um dos principais determinantes da fragilidade profunda das instituições democráticas e do fortalecimento das organizações eleitorais e não eleitorais de extrema-direita. Essa aposta na austeridade vinda
no encalço da crise desde 2008, que aumentou a desigualdade, gerou desemprego, piorou as condições de vida material da grande maioria das pessoas no mundo inteiro, que corroeu o apoio às instituições democráticas e fortaleceu grupos que não só apontam a culpa da situação terrível da vida das pessoas no establishment de plantão, mas jogam a culpa nas próprias instituições democráticas e chegam com força eleitoral aos governos para minar por dentro a própria democracia. A gente está vendo isso na Turquia, na Polônia, nos Estados Unidos, em Filipinas, na Itália. A gente viu o fortalecimento muito forte da extrema-direita na França e na Alemanha, ainda que ainda não chegou ao governo, na Inglaterra. A gente está vendo isso no mundo inteiro e a gente teve um bom exemplo disso também no Brasil o ano passado. Esse vínculo entre austeridade e democracia assume no Brasil, desde a eleição do ano passado, uma forma concreta, evidente, porque você tem ao mesmo tempo essa política suicida, como diz o Lara Rezende, de reforçar a aposta na austeridade, de cortar gastos sem nenhum critério e de forma desastrosa, destruindo serviços públicos, com um discurso cada vez mais autoritário. A novidade desse governo, o que a gente está fazendo aqui hoje, e o que eu espero que pessoas como nós façam no Brasil inteiro, é se manifestar especificamente contra um fato que foi o passo além das políticas de austeridade que já tem enfraquecido nosso sistema educacional desde 2016, que é misturar corte de gasto na educação com obscurantismo, perseguição ideológica, censura e uma agenda super ideológica de controle dos espaços de produção de conhecimento e de formação cultural. Essa é a novidade. E essa novidade é, de certa maneira, uma consequência da aposta na austeridade, que gerou espaço para o crescimento da extrema-direita, e com a extrema-direita vem autoritarismo. E autoritarismo não pode deixar espaço aberto para discurso crítico, para produção de conhecimento, para formação educacional. Tem que censurar, tem que fechar, tem que prender, tem que bater. A gente não pode deixar isso acontecer. É muito importante que vocês estejam aqui hoje se mobilizando, é muito importante que todos nós estejamos na Paulista hoje à tarde, e é muito importante que isso se espalhe Brasil afora, instituições afora, cursos afora, porque vai ser uma luta longa, e é uma luta que a gente precisa estar muito consciente dos seus reais motivos e das nossas chances de resistir. Obrigado, gente. Gente, primeiro agradecer pelas falas do professor Fernando e da professora Adriana. É incrível, assim, poder ter um debate tão qualificado assim. E acho que a gente poder fazer um debate qualificado, colocando exatamente um pouco nos moldes que foram colocados, assim, em um governo que coloca o debate, enfim, que tenta ideologizar as coisas, tentando quebrar o debate, tentando quebrar a ciência, tentando quebrar o avanço que a gente vinha tendo, de uma certa forma, de uma sociedade cada vez mais se pautada pelo conhecimento, por diminuição de desigualdade, por diminuição, enfim, das diferenças, e, pelo contrário, pautando exatamente as diferenças, aumentando a diversidade. É muito importante aqui, saudar também o professor Arnaldo, estão aqui, eu acho que outros professores passaram aqui. Achei muito importante a gente terminar, porque acho que a Fabiana estava aqui também assistindo as falas, o pessoal está querendo dar aula, né? A gente tem que respeitar o combinado. E é isso, acho que hoje a gente tem que ir às ruas, acho que está mais que claro isso. Acho que é pela educação, acho que todo mundo que está aqui escolheu por optar continuar na educação, sabe o papel transformador que a educação tem na vida de todo mundo. A gente sabe que foi uma luta muito grande conquistar cotas na universidade, e exatamente no momento que a gente precisa de mais investimento, mais para poder conseguir exatamente... É o povo que paga essa universidade, é muito importante falar isso, a ICMS que paga. Então, no momento em que o povo está podendo aproveitar, é exatamente o que mais paga, que precisa de mais dinheiro para as pessoas poderem permanecerem, exatamente no momento que vai ser cortado, e na hora de cortar o gasto, vai cortar a bolsa de permanência, e as mesmas pessoas vão poder continuar na universidade, e as pessoas não vão poder estar aqui. E isso também faz parte desse projeto, assim. Acho que é muito importante colocar isso, é um projeto que vem cortando. Acho que o Rogério se trouxe muito bem esse ponto, e acho que a Adriana colocou também como sentindo na própria pele esse corte.
Outros professores já tiveram cortes de pesquisa, não têm conseguido nos últimos anos. Enfim, que vem acontecendo ao longo do tempo e que eles não têm, se fosse um projeto realmente preocupado com a educação do nosso país, estariam fazendo realmente uma discussão de quais são os gargalos, estariam falando quantos professores são mal pagos nesse país, estariam falando que a gente fez uma base nacional comum curricular, que a gente abriu tanta universidade federal nesse país e estaria fazendo esse tipo de debate e, a partir disso, discutindo quais são os problemas que ainda restam e como que a gente pode avançar. Então fica para a gente agora, depois dessa aula pública aqui, poder ir para a aula, e hoje a gente vai dar aula na rua, vamos disputar a sociedade, vamos fazer um belo ato e vamos para cima. Gui, fala só que horas que a gente vai sair daqui, tá? Oi? Fala que horas que a gente vai sair daqui. Pronto. Ah, tá. É importante colocar isso. Da meio-dia, meio-dia e meia, a gente vai concentrar aqui na meia-lua, fazendo um bloco da fé, assim, para primeiro concentrando, para depois, ao mesmo tempo, atendendo a concentração do DCE, que é para formar um bloco da USP, que vai ficar da meio-dia a 1h. A gente vai para lá, então, meio-dia e 40, por aí a gente vai para a FELESH, para a gente poder sair todo mundo, a gente ir até o metrô Butantã, um bloco muito grande da USP, para aí a gente ir para a manifestação gigante da Paulista. Tá bom? É isso.